Olá, pessoal! Muito boa noite para todos. Meu nome é Michele dos Anjos. Teremos uma live muito especial hoje, falando sobre o elemento fogo, falando sobre as salamandras. Uma boa noite para todos vocês, uma noite iluminada, uma lua que está crescendo no céu, uma noite clara. Vamos nos conectar com a energia do povo cigano, com as energias da natureza, com as energias dos seres elementais. Tá bom o áudio? Será que alguém pode me confirmar se estão me ouvindo bem? Ah, acredito que sim. Rosana entrando. Gente, eu tô precisando de um óculos, que eu não tô enxergando essas letras miudinhas, mas de todo o meu coração agradeço a participação de todos vocês que têm estado comigo aqui recorrentemente, nessas noites de quinta-feira, nesse dia da semana dedicado ao povo cigano. A minha gratidão a todos vocês. Ah, tá, Priscila confirmou, áudio e vídeo ok, maravilha. Pati Cigana, Andréia, Márcia JP, muito bom estar com vocês aí, viu? Andréia Marinho, sejam todos bem-vindos. Vou abaixar um pouquinho aqui o som. Aproveitando enquanto o pessoal está entrando aqui na live, só tem 2 minutinhos que a gente começou, vamos aguardar mais um pouquinho. Aproveitando para falar sobre o tema, né? Que a gente estava numa sequência, fizemos 3 lives falando sobre as cartas ciganas e os orixás. Então eu quero avisar vocês, hoje a gente não vai falar sobre esse tema, mas o tema ele já foi finalizado. E a parte final do vídeo, que faltava falar sobre as cartas de 28 a 36, já foi gravada e já está disponível, tá bom? Disponível no IGTV, disponível também no meu canal no YouTube, Mistura de Luz. Então nós tivemos 3 séries sobre os orixás, 3 lives, né? Sobre os orixás e as cartas ciganas e uma aula curtinha de 10 minutos com as cartas finais. Então quem esteve acompanhando, é só ir lá no IGTV que vai conseguir ver todo o conteúdo dessa série que foi muito maravilhosa sobre os orixás, tá bom? Então, pessoal, o nosso tema de hoje é o elemento fogo e as salamandras, né? E onde que o elemento fogo e as salamandras entram na vida do cartomante? Entram na vida de quem trabalha com as cartas ciganas, né? Primeiramente, o elemento fogo, ele é um dos elementos da natureza que necessitam estar presentes na mesa de jogo para que haja um equilíbrio energético. É por isso que quando a gente monta a mesa de jogo no estilo tradicional cigano, é necessário que exista o fogo, a terra, a água e o ar. Cada um exercendo o seu papel. E aí a gente também tem a figura dos seres elementais, né? Que são os espíritos da natureza que manipulam, que articulam esses elementos em função da própria natureza e dos seres humanos também, tá bom? Então assim, os elementos da natureza na mesa de jogo são fundamentais, né? A gente representa as salamandras através da vela que é acesa quando se faz um atendimento. Eu fiz aqui uma mandala com várias cartas de baralhos ciganos diferentes que eu tenho, né? Onde eu trouxe a carta do Sol, que é a representação do elemento fogo. Inclusive, quando a gente está falando sobre a necessidade do consulente acender uma vela, né? Firmar o seu anjo de guarda, é aqui que aparece, ó, na carta do elemento fogo. Esse é o baralho de Santa Sara, tem um sol bem grandão, representa o orixá Oxalá, como a gente já falou, mas também representa o fogo. O fogo, ele tem poder, o fogo, ele é uma energia dinâmica, o fogo, ele é uma energia de transmutação. E como que esse fogo, ele me ajuda nos meus atendimentos? Em 2 momentos, tá?
mais específicos. Primeiramente, quando eu firmo uma vela na mesa de jogo, eu acendo com uma intenção, pedindo às salamandras e ao elemento fogo que atuem sobre a psique do meu consulente, limpando, desbloqueando, para que haja o quê? Uma melhor fluidez na jogada. E isso faz toda a diferença. Se eu tiver que falar para vocês qual elemento não pode faltar na mesa de jogo, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a vela. Primeiramente, porque a vela ela já é uma representação dos 4 elementos, se a gente for parar para pensar, né? Então a gente tem a cera da vela, a parafina da vela representando o próprio elemento terra, bem denso, bem materializado. A gente tem a água, né? A parafina derretida representa o elemento água. A gente tem a chama, que é a própria manifestação do elemento fogo. E onde existe fogo, existe uma salamandra ali presente. Existe uma salamandra ali trabalhando, e trabalhando firme, e trabalhando forte, tá bom? E o 4º elemento, o elemento ar, né? Que é o resultado da combustão, a fumaça que sobe. Então, assim, a vela ela consegue representar os 4 elementos. Uma coisa que eu acho também muito interessante, já teve momentos de eu estar distraída, e aí vai uma dica para os cartomantes, tá bom? Já teve momentos de eu estar distraída, jogando para mim, aí chegar uma pessoa muito próxima e falar assim: poxa, dá para você tirar umas cartinhas para mim? Abrir um joguinho, uma perguntinha rápida? E eu, assim, na inocência, tá, claro, senta aí que eu vou jogar. Me esqueci de acender a vela, né? E aí começa aquela abrição de boca, né? É a abrição de boca, aquela lágrima que escorre pelo olho de tanto que você boceja. E aí eu me dei conta, isso para mim foi um aprendizado. Não importa quão próxima a pessoa seja de mim, eu preciso sempre, Michele, tenho essa necessidade de acender uma vela. Porque a vela, ela atua exatamente nisso, limpando o que aquela pessoa traz na mente dela. Ela vai dando uma purificada em toda aquela carga emocional, em toda aquela carga psíquica que aquele consulente, que por mais próximo que seja de você, esteja trazendo para você naquele momento. Então, realmente, gente, a presença dos elementos da natureza na mesa de jogo é algo fundamental, tá bom? Eu pego a minha vela, deixa eu pegar aqui um exemplozinho para vocês. Eu tenho uma vela, tá? Meu castiçal. Quando eu vou iniciar, eu coloco as mãos assim e falo assim, ó. Eu acendo a minha vela na intenção do meu consulente, falo lá o nome, né? Para que o elemento fogo atue sobre o seu mental, sobre a sua psique, levando embora todos os pensamentos contraditórios, todas as barreiras e os bloqueios mentais, limpando, transformando e transmutando todo e qualquer tipo de energia parada. Que isso sirva para ele e que também sirva para mim, tá bom? Então é esse o meu rezo do fogo. É assim que eu me conecto com a energia do elemento fogo dentro dessa atividade de oracular. E quando a gente acende uma vela com intenção, isso não fica sem resposta, né? Tudo é o poder da intenção. Já falei algumas vezes, se você pegar uma vela e acender sem colocar um propósito, sem colocar o poder da sua intenção, aquilo é só uma vela, conforme você acende uma vela no dia que falta luz na sua casa. A verdadeira magia, né, ela só pode ser ativada pelo poder da sua intenção. É a sua intenção que orquestra, que faz com que tudo aquilo seja performado, que a magia aconteça efetivamente, tá? E aí, gente, eu já acendi a minha vela antes de começar a leitura, já pedi as salamandras, e quando meu cliente ele vai embora, meu consulente ele vai embora, eu pego a minha vela e coloco lá no meu altar cigano. E eu tenho plena convicção de que o trabalho continua, tá? Às vezes a pessoa está muito carregada e aí eu percebo que sobe uma fumaça muito negra daquela vela. Por quê? Eu não pedi para a chama da vela transmutar?
limpar, banir. Esse é o trabalho do elemento fogo, né? Então é isso que ele está fazendo. As salamandras estão atuando ali, existe uma conexão energética fazendo com que aquilo aconteça, tá? Ainda mais que os pedidos são feitos de todo o coração. Tânia Duran, minha querida, um beijo pra você, prestigiando minha live. Pessoas também maravilhosas. Dani S. Ellen, Jane. Tô muito feliz de ter todos vocês aqui, tá bom? Então assim, e aí num segundo momento, depois que eu coloco aquela vela para queimar na mesa, eu sinto que aquilo acontece. Então, é a chama subindo negra, tá? Que eu observo. Às vezes o meu consulente, ele tá muito fraco perante a vida. Ele tá muito sem força de propósito, muito oscilante no que ele quer. E aí eu vejo a chama da vela como? Tremulando, tremulando. Ele não tem uma firmeza, ele não tem aquela força, né, de realização na vida dele. Então assim, tudo que vai ao fogo jamais será da mesma forma. Qualquer coisa que você leve o fogo sofre uma transformação, tá bom? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o elemento fogo, sobre os elementais, e eu queria trazer para vocês alguns símbolos, né? Vou aproveitar, vou mostrar para vocês duas cartas que eu gosto, ó. Essas duas cartas aqui, ó, que eu separei, que representam também a carta 31 do baralho Lenormand. E aqui eu tenho, ó, a carta 31 do baralho Sol Nascente, de Tânia Duran. E aqui eu tenho a carta 31 do baralho Orixás Lenormand, também da Tânia e de Felipe Brasil. Maravilhosas. Mais uma cartinha aqui que eu gosto bastante, que é um sol muito bonito, que é o tarô da tribo cósmica, da Kátia Bastos, né? Então, assim, um abraço para todas essas pessoas maravilhosas que vieram na frente, abrindo caminho, para que a gente tivesse hoje essa riqueza de baralhos, cada um mais forte, mais intenso que o outro. Porque, gente, o baralho, ele carrega um pouco da assinatura energética de quem o desenhou, de quem o projetou, de quem canalizou aquela ideia. Isso aí são tudo coisas que vêm da espiritualidade pra gente, para trazer luz, né? E se a luz, ó, o sol é luz na nossa vida. Então, assim, quando a gente fala sobre os elementos, tem alguns símbolos que eu queria aproveitar para conversar com vocês. Não sei se vocês já viram esses símbolos aqui, ó. Esses triângulos. Foquem ali nos triângulos. Quem gosta de ocultismo, misticismo, magia, já deve ter visto esses triângulos aí e talvez tenha uma certa dificuldade para decorar, né? Afinal, qual é o símbolo da água, qual é o do fogo, eu me embaralho, eu me misturo, é difícil decorar. Então, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? O elemento fogo, ele está associado a uma energia do masculino, assim como o elemento ar também está associado a uma energia do masculino. Então, o símbolo que os alquimistas medievais encontraram para representar o masculino é o triângulo com vértice, né? Com a ponta apontando para cima. Então, todo triângulo que está em pezinho nessa concepção está falando de uma energia masculina. E o fogo, ele é essa energia primordial masculina. É o triângulo voltado para cima. O inverso segue o mesmo raciocínio. Quando o triângulo é invertido, com a ponta virada para baixo, ele está representando as energias femininas, porque ele representa um cálice, ele representa o útero, né? Então, é representação do feminino. Então, se o fogo e o ar têm um triângulo voltado para cima, a água e a terra, elas são compostas por um triângulo voltado para baixo. Então, a base é fogo, triângulo com a ponta para cima, e água com triângulo com a ponta voltada para baixo, tá bom? E aí a gente tem mais essas orientações aqui, ó.
O elemento ar, que é masculino, por isso tem o triângulo para cima, ele recebe um corte, né, horizontal, que fica fácil da gente gravar também. E o elemento terra, que é feminino, ele recebe um corte também horizontal, porque aqui, ó, a terra tá mais para baixo e o ar tá mais para cima. Então agora tá fácil de vocês guardarem, né? Guarda aqui o que é masculino, triângulo com a ponta para cima, feminino, triângulo com a ponta para baixo. Masculino, fogo e ar. Feminino, terra e água, tá bom? Então, uma das coisas que a gente está falando sobre os símbolos, sobre o elemento fogo, sobre as salamandras. A gente também pode fazer uma associação, né, aos elementos da natureza e aos naipes, que são tão comuns dentro do nosso baralho cigano, né? Alguns baralhos não trazem o naipe dentro da ilustração da carta, mas a maioria traz, e isso é uma herança da escola europeia de baralho cigano, tá bom? Trabalhar muito com a presença dos naipes. Eu, em alguns momentos, acho bem produtivo e faço até uma conexão com algumas informações de naipes que existem dentro das cartas. Mas isso não é obrigatório, você não precisa se conectar com todos esses naipes, todas essas simbologias de naipes que vem dentro da carta cigana. Vou pegar aqui o baralho Sol Nascente, ó. Observe que aqui tem, ó, um Ás de ouro. Deixa eu ver se tem um maiorzinho. Aqui, ó. Tá vendo o elemento ouro? E aqui, ó, no da Tânia, no Sol Nascente, tem o Ás de ouro. Tá bom? Então, e aí a gente tem uma representação também, onde o símbolo de paus, né, que é representado pelas tochas, né, tem alguns baralhos de naipe que se usa para fazer jogo de carteado. Já viu que parecem uns bastões? Uma mão segurando um bastão? Então, o bastão de madeira, e a madeira ela pega fogo. Então, o simbolismo do fogo associado aos naipes é representado pelo símbolo de paus, que são esses trevinhos aqui, ó. O Ás de paus. Aqui tem até uma figura, que é uma carta que, se eu não me engano, essas cartas aqui são do tarô. Então, ó, o símbolo de paus representando o elemento fogo. E aí a gente tem o símbolo de espadas representando o elemento ar, o símbolo de copas representando o elemento água e o símbolo de ouros representando o elemento terra. Tem algum comentário, Thiago? O pessoal quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A Tânia Durão, né, perguntou se os estalos da vela limpam lavas e miasmas. Os estalos da vela são uma confirmação de que as salamandras estão trabalhando e estão purificando. Então limpam larvas, limpam miasmas e causam um efeito físico, né? É uma forma das velas se comunicarem com a gente. E eu acho isso sensacional. Na verdade, não é a vela, são as salamandras que se comunicam com a gente, né, Tânia? E as velas aqui estalaram muito na hora que eu acendi. Fico feliz por isso. E aí já responde a pergunta da Eliane, que ela já ouviu alguns estalos na vela e ela perguntou se representa algo. Representa sim, representa a limpeza, essa purificação que o elemento fogo está fazendo através da manifestação das salamandras. Outro dia eu fiz uma publicação falando sobre as salamandras e coloquei assim, eu coloquei uma foto ou um vídeo de uma vela que eu tinha acendido no meu altar e a chama ficava muito alta. Então assim, a chama da vela é uma coisa que a gente também pode estar observando. A chama alta significa o quê? Uma energia muito grande que está circulando ali, tá? Então assim, há quem diga que o seu pedido foi aceito, mas eu não chego a esse ponto. Eu digo que existe uma positividade, né? A chama alta. O pavio brilhante, reparem também no pavio. Quando o pavio fica muito brilhante e às vezes forma até uma florzinha, também é um indicativo positivo de que aquele trabalho, aquele pedido, aquela oração que você está fazendo
tá tendo uma conexão lá do outro lado do plano astral. Tem um ser de luz, tem um mentor espiritual ouvindo a sua mensagem e através das salamandras trazendo para você esse efeito físico que a vela é capaz de propiciar. Uma coisa que a gente também tem que observar quando acende. Vou repetir aqui, eu tenho uma ligação. Coloca para mim no modo avião, o meu, se possível. O que é interessante? Às vezes a gente está tentando acender uma vela, seja para a gente mesmo, seja para uma outra pessoa, e a vela não acende. Né? Já tiveram essa experiência? Você riscar a vela e a vela não acender? Então, isso é um ponto de atenção. Isso pode acontecer por dois motivos, né? Um, a vela ser uma vela de má qualidade. Coisas que a gente nunca pode descartar, né? E outro, ser porque a gente tá com uma energia intrusa próximo a gente. Ou então que a gente está pedindo algo que fere, né, o livre-arbítrio de alguém, ou que está tentando manipular alguma situação. Eu já vi uma vez dentro de uma casa espiritual, uma pessoa ela fazendo uma corrente, pediu lá para o guia, né, do terreiro de Umbanda, fazer uma corrente para ajudar ela a se harmonizar com o marido dela, que tinha ido embora, né? E aí eu me lembro que era até um trabalho feito com as ibejadas, com as crianças. E aí, gente, risca uma vez, risca duas, risca três, e a vela não acendia. E quando acendia, apagava. Então, para mim, aquilo já era um indicativo de que aquilo não ia acontecer. Aquele desejo estava contrariando o livre-arbítrio. Então, assim, não é um trabalho de amarração. Não é isso. Era um casal, um trabalho de harmonização. Mas ali, da forma como a magia aconteceu, né? Do ponto de vista prático, já deu para entender que não ia rolar. E os anos se passaram porque eu conheço a pessoa e realmente não rolou. A pessoa foi e não voltou, tá bom? Então, assim, as velas têm uma magia, as velas elas têm um poder de se comunicar com a gente. Quando a gente acende a vela também, que escorre muita parafina, né? É porque às vezes a pessoa está muito preocupada. Existe uma preocupação muito grande e aí cai aquele monte de lágrimas, é como se a vela estivesse chorando. Eu observo muito as velas e observo a longa data. Então, também há necessidade da pessoa estar sempre se cuidando, averiguando mais a fundo o porquê daquilo. E essa questão do choro da vela tem muito a ver com os nossos pensamentos e também com as nossas emoções. Às vezes a pessoa está passando por um momento de aflição muito grande, de extrema preocupação. Uma vez também numa corrente de trabalho no centro de Umbanda, eu vi uma pessoa acendendo uma vela para uma questão de saúde, né? Era um homem e ele estava aguardando um diagnóstico. Ele tinha um problema grave de saúde, estava aguardando um diagnóstico. Então ele estava naquela apreensão do oculto, do indeterminado, e ele estava muito desgastado. Então a vela dele foi uma coisa assim absurda, né? Fazia assim desenhos como se fossem cascatas assim, escorrendo de preocupação. E aí quando isso acontece é o quê? São as salamandras limpando esse nosso corpo emocional, ajudando, fazendo um papel que compete à própria natureza nos ajudar, né? A minha cigana, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala assim: vocês vivem num plano material, então saibam trabalhar com os elementos da natureza. Eles estão aí, vocês podem aprender a trabalhar com eles com harmonia e com respeito. E aí é uma coisa que a gente tem que ter em mente também, tá? Há quem diga, né, que esses seres elementais, eles acabam se acostumando a um modo de trabalho, né? Então, se eu tô sempre aqui na minha mesa de jogo, fazendo esse pedido de transmutação, de purificação, de harmonização das energias, levar embora todas as negatividades daquela pessoa, ele fica meio que no piloto automático, tá? Muitas vezes eu percebo que eu botei ali a vela no altar para terminar de queimar,
Nem precisei fazer muita oração, muita coisa, fiz uma coisa simples e eu percebo ali a atuação das salamandras. Quanto à materialidade, assim, o aspecto, digamos assim, né? Porque elas não têm uma materialidade, têm uma forma. Eu já vi as salamandras mais de uma vez. As meninas que porventura já tenham feito curso de magia cigana, a gente tem uma aula onde a gente se conecta muito com a energia do elemento fogo, onde a gente acende o caldeirão, onde eu ensino a consagrar o caldeirão. E aí eu adoro fotografar quando o meu caldeirão está aceso. E aí sabe aquela função do celular que você aperta, segura o botão e sai variados cliques seguidos um do outro? Gente, é fantástico. Quem tem assim uma fogueira, quando você acender uma fogueira, chega perto da fogueira, sabe? Coloca ali um propósito, porque as salamandras estão em qualquer lugar que acenda, que tenha fogo. Em qualquer lugar, tá? Se conecta com elas, joga ali o poder da sua intenção para aquela fogueira, ó, limpar. Passa a mão assim sobre os seus cabelos, sobre o seu corpo. Faz um movimento firme, de vigor, jogando a negatividade para aquela fogueira, permitindo que o elemento fogo leve embora todas as cargas negativas, todas as energias estagnadas, todo aquele peso morto que você carrega e que não te serve mais. As salamandras e o elemento fogo também atuam no mental, trazendo foco, trazendo lucidez e trazendo concentração. Você quer fazer um exercício de concentração? Você acende uma vela e fica alguns minutos ali fazendo exercícios de respiração e olhando fixamente na chama da vela. Você começa a ganhar foco, direcionamento, sabe? Vai olhando para a chama daquela vela como se todo o resto à sua volta deixasse de existir. Só o que existe é aquele momento ali, aquele instante de conexão com aquela vela. Então é uma coisa assim, muito gostosa. Ó, tem gente aqui confirmando, ó. Rosana Moseica. Beijo, Rosana. Realmente é fantástico. Tem gente entrando. Recosta, um beijo, querida. Sejam todas bem-vindas, viu, meninas? Meninas e meninos, que eu vi que Lucas Siqueira também entrou. A bênção, meu irmão de axé, de uma outra casa que nós frequentávamos juntos. Muito bom ver você aqui, tá bom? Alba, Raquel também. Alba, Raquel, muito. Cíntia Leite acabou de entrar. Bem-vindas, tá? Tudo de bom para vocês aqui. Notem que essa abordagem, né, sobre os elementos da natureza e sobre os seres elementais, ela vai se permeando em várias culturas, tanto na cultura oriental quanto na cultura ocidental, né? Nos tempos modernos, na antiguidade, entra também na astrologia. Já repararam que a gente tem os signos de terra, os signos de fogo, os signos de ar, os signos de água? E aí as pessoas acabam fazendo muita confusão. Então, os signos de fogo oficialmente são Áries, Leão, né? E Sagitário, o signo de fogo também. Maravilha, 3 signos de fogo. Então, assim, gente, o fogo também traz o poder de criação. O fogo está no plano das ideias, da luminosidade, da criatividade, do poder. E aí também a gente ativar o nosso poder pessoal. E aí a gente entra numa outra abordagem que traz os elementos da natureza para o nosso campo energético, para o nosso sistema de chakras, né? Os chakras, eles também, os 7 principais chakras falando, eles também estão associados aos elementos da natureza. Se nós somos parte da natureza, nós estamos integrados a ela. Eu acho que está na hora do ser humano parar de pensar que a natureza é uma coisa e ele é outra. O ser humano, ele faz parte da natureza. Principalmente quando ele está aqui, ó, numa matéria, vestindo, ainda que temporariamente, um corpo de matéria, um corpo de carne, né? Então, quanto mais a gente se integra com a natureza, mais a gente tem renovado as nossas energias,
né? E cuidar das nossas emoções, tá bom? É muito bom. O povo cigano, ele traz muito isso para nossa vida, porque, na minha opinião, uma das regras de ouro do povo cigano, eu considero 3 regras de ouro, foi minha cigana espiritual que me passou isso, que é o respeito ao livre-arbítrio, o culto à natureza e o... Ih, agora me fugiu. Acabei de pensar, daqui a pouco eu lembro que eu não ia falar isso. O culto à natureza, o respeito ao livre-arbítrio e a alegria que a gente tem que carregar no coração para poder se sintonizar com eles. Obrigada, cigana. Só você. Eu fico aqui sentada, eu faço um estudo antes de vir para as aulas, para trazer para vocês um material de pesquisa. E aí quando eu chego aqui, minha cabeça entra num turbilhão de um monte de mensagens, um monte de informações. E aí eu vou dando, gente, vou deixando. Porque eu acredito que é isso que tem que ser dito. É essa que é a mensagem. Então, vamos dessa forma. Oráculos Flor de Lótus também entrou. Então, vamos lá. Falamos dos chakras, né? A gente tem no chakra do plexo solar a representação do elemento fogo, uma associação com o elemento fogo, que trabalha todo esse nosso sistema digestório, também mostra o nosso poder pessoal, a nossa capacidade de realização, a forma como a gente se apresenta para o mundo. Tudo isso, olha só que frase, né? A forma como eu me apresento para o mundo está relacionado a esse chakra do plexo solar, é o elemento fogo e é um elemento que traz o quê? Iluminação, que mostra, que revela, né? É um dos simbolismos da carta 31, tá bom? Esse assunto dos seres elementais, ele foi muito estudado na antiguidade, e aí aparece a figura de Paracelsus. Paracelsus, ele foi alquimista, ele foi médico, ele foi filósofo, ele foi ocultista, ele foi um ícone, né, da era dele. Ele veio um pouquinho depois de Pitágoras, Pitágoras veio antes dele. Inclusive, através da matemática de Pitágoras, né, esses filósofos da antiguidade, eles uniam muito os estudos das ciências ocultas, do ocultismo, do misticismo, com a ciência em si, né? E Pitágoras fez isso com a matemática. E muito interessante que Pitágoras, o universo para ele era expresso em números. E aí ele foi buscar uma forma de expressar o elemento fogo através da matemática. E na vivência dele, ele encontrou uma forma geométrica para representar o elemento fogo. E essa forma geométrica é um tetraedro. O nome é complicado, tetraedro, que na verdade é uma pirâmide de 3 lados. Então a gente tem de novo, né, a forma triangular. Aqui eu tenho uma pirâmide, mas não é um tetraedro. Essa é uma pirâmide de 4 lados, né? A pirâmide de Pitágoras, que representa o elemento fogo, é uma pirâmide de 3 faces, tá? Então, assim, esses filósofos, eles contribuíram muito, e eu acredito que muito em breve ciência, espiritualidade, ocultismo, filosofia, religião, vai estar tudo misturado, vai ser uma mistura de luz. É que nem aqui minhas lives, né? Uma mistura de luz. A gente fala um pouquinho de cada coisa, porque no final tudo se encaixa. No final tudo se complementa, né? E esse que é o barato da vida. Todos os caminhos levam a Deus. O caminho da ciência, o caminho da espiritualidade, o caminho da filosofia. Todos os caminhos vão levar a Deus nesse aspecto, desse ponto de vista, né? E aí a gente tem sempre que olhar para o nosso coração, olhar para o que a gente tem dentro. E já que a gente está falando do elemento fogo, vamos iluminar o interior. Porque quando a gente ilumina o nosso interior, a gente acende a nossa luz, a nossa centelha divina. Olha como é que o fogo está ligado ao poder de criação, né? Existe uma visão, principalmente uma visão oriental, que atribui que quando Deus ele concedeu a sua individualidade como alma,
Se desprendeu uma pequena centelha divina do todo e essa centelha ela foi dada a você e aí criou-se a sua individualidade. Então assim, a gente já carrega essa luz. Vós sois deuses, não é isso? Então nós temos um pedacinho do Criador dentro do nosso peito. E aí a gente precisa iluminar o jardim da nossa alma. Vamos iluminar o jardim da nossa alma, né? Eu fui num evento das cartas ciganas. Como é que é? Um evento até que inicialmente a mesa redonda sobre as cartas ciganas, que é um evento de cartomancia que começou sendo liderado pela Tânia Durão e agora passou para... Ano passado foi para Vera Lúcia, esse ano está com outra pessoa, mas é um evento de cartomancia que reúne cartomantes de diversas partes do país, inclusive. Qualquer hora será do mundo, porque cada vez mais os oraculistas estão conectados, estão na mesma frequência. E a Júlia Tourinho, que é uma psicóloga que palestrou num desses eventos que eu assisti, ela estava falando sobre isso, sobre a carta, se eu não me engano, do caixão, a representatividade do caixão como um baú, né? Falando que os verdadeiros tesouros, eles estão mesa redonda sobre as cartas ciganas, isso aí mesmo. Que os verdadeiros tesouros estão dentro e não fora, né? As moedas de ouro estão no nosso interior. Então, gente, é verdade. Às vezes a pessoa tá num relacionamento e aquele relacionamento não dá certo. E a pessoa acaba anulando quem ela é, né? Acaba mudando, perdendo a conexão com a essência dela para poder caber, para poder se encaixar no mundo do outro. E aí com isso, o que ela faz? Ela só vai apagando e apagando a chama divina, essa centelha divina que mora dentro do coração. Nós temos uma essência, nós temos uma alma, né? Então, vamos prestar atenção que o que a gente tem de maior valor está dentro e não fora. Não é o outro que vai me fazer feliz. Só eu posso me fazer feliz. Tem gente que está casado com o marido mais lindo do mundo e é infeliz. Tem gente que está casada com o marido mais bondoso e companheiro do mundo e é infeliz. Tem gente que está casada com o marido mais rico, se esse for o valor da pessoa, o dinheiro, a prosperidade, e é infeliz. Porque dinheiro ajuda, dinheiro é importante. Sem dinheiro a gente não consegue sobreviver. Pagar nossas contas, comprar nossos alimentos, pagar a escola dos nossos filhos. Não é verdade? Dinheiro é importante sim, mas dinheiro não traz felicidade. A felicidade é um processo interior, a felicidade. Então vamos iluminar a nossa alma, o jardim da nossa alma, para que cresçam flores ao nosso redor. Se você não está se iluminando, em volta de você só vai ter o quê? Espinhos. E aí que tipo de pessoa você vai atrair, né, para sua vida cheia de espinhos? Pessoas que estejam vibrando na mesma faixa que você. Então assim, vamos olhar para dentro, porque é dentro que tem todas as respostas. Alguém está perguntando, live de quê? Aqui é live falando sobre o elemento fogo e as salamandras, tá bom? Todas essas potencialidades das salamandras. Tem alguma mensagem? Quer ler para mim, Thiago? Eu não estou enxergando. A Tânia Durão disse que está amando a sua live, está te parabenizando. Beijo, obrigada. Muita gente entrando ainda, mas não tem nenhuma pergunta não. Tá ótimo. Quem tiver alguma perguntinha ou quem quiser trocar alguma experiência, algum comentário. Sabe o que eu me lembrei? Da vela, quando a vela queima muito rápido, tá? Teve uma circunstância na minha vida que eu tava com um problema grave, até um problema de saúde. E eu vinha aqui pro meu cantinho, acendi 2 velas, né? Uma vela, as 2 velas eram do mesmo tamanho, eu acendi praticamente na mesma hora. E, gente, uma tava desse tamanho e a outra tava um cotoco, assim. E quando eu vi, a vela acabou. A vela ela foi queimando e ela foi se desfazendo e sujou toda a minha estante onde eu acendi aquela vela, ficou tudo respingado. E eu me lembro que até filmei, mandei pro meu pai de santo na época. E eu senti assim que estava sendo feito um esforço do lado espiritual para me ajudar.
Mas aquilo que aconteceu ali me mostrou que estava difícil a solução do meu problema, né? E realmente eu não consegui resolver aquele problema do jeito que eu queria, mas as coisas acontecem como tem que ser, não é? Se é uma questão kármica, a gente tem os nossos resgates para fazer, tá bom? Então, assim, vou falar um pouco sobre a aparência das salamandras, né? Como eu falei para vocês, dá para tirar fotinha com o celular. A salamandra que mora aqui no meu altar cigano, ela é simpaticíssima, tá? Eu até falo para as alunas, vocês estão vendo ela dar tchauzinho? Eu vejo, gente, ela é simpática, ela gosta de tirar foto, vocês vão falar assim, Michelle é maluca, né? Depois eu vou perguntar pro meu marido o que ele tá achando de mim, se ele ainda vai querer continuar casado comigo. Quando a gente casou, ele ficava horrorizado de saber que eu acreditava em gnomo. Mas agora já passaram 13 anos, eu acho que ele já tá acostumado, até ele já acredita. Aí tá falando que acredita, viu? Então, assim, é uma salamandra simpática, eu sinto uma certa vaidade, eu vejo ela dar tchauzinho, tá? E eu não sou louca, gente, porque eu me sintonizo com ela, eu confio nela, eu convido, a gente tem que aprender a convidar os seres elementais para o nosso altar, para o nosso espaço energético, para o nosso cantinho sagrado. E a energia do elemento fogo é essa, uma energia de transmutação, de limpeza. Então, se você quer limpar o ambiente, convém o quê? Você acender uma vela naquele ambiente, colocar ali o poder da sua intenção, pedir para as salamandras trazerem todas as negatividades daquele ambiente para aquela vela que está acesa naquela intenção e dali, ó, limparem, né? Pode falar, Thiago. A Tânia disse que certa vez ela usou 3 velas numa única consulta. A consulente estava completamente desesperada, estava com todos os problemas juntos. E a Rose Silva, ela pergunta, quando acendemos velas para os orixás, as salamandras interagem também? Então, vamos lá. Primeiramente, Tânia, que situação, né? Você deve ter ficado, né, impressionada. Eu também ficaria. Você acender 3 velas durante uma consulta, digamos que a consulta minha aqui dure 1 hora, 1h20. A vela dura em torno de 4 horas, a vela que eu acendo. Então, você gastar 3 velas é porque realmente havia muita necessidade de quê? Transmutar. Provavelmente era uma pessoa que não tinha aquele hábito, né? E você foi um portal para que as salamandras pudessem atuar e trazer essa transmutação, limpar um pouco esse campo vibracional, esse campo energético dessa pessoa que às vezes está muito carregada. E sobre a pergunta a respeito dos orixás, não importa para qual entidade, qual orixá, se é para um anjo de guarda, você esteja acendendo a vela. Onde tem elemento fogo, tem salamandra. Se ela vai agir magisticamente, vai depender da sua intenção. Pode ser, até quando eu acendo uma vela, porque falta luz, tem a presença das salamandras ali. E as salamandras, elas têm hierarquias. Tem salamandras que são espíritos mais simples e mais operários, e tem salamandras que são espíritos assim da natureza, tá, gente? Espíritos da natureza que a gente classifica, que são espíritos da natureza mais evoluídos, com o quê? De conhecimento e sabedoria, que exercem um poder sobre os menos evoluídos. Então, as salamandras, elas também possuem uma escala hierárquica e elas evoluem dentro dessa realidade que elas vivem, tá? Acho que isso já respondeu a pergunta da Mislene, que ela perguntou o que seria salamandra, né? Então, são seres da natureza e são constituídos de uma matéria diferenciada da nossa, uma matéria que a gente não enxerga, mas está nesse meio do caminho, entre o plano material e o plano espiritual. Há quem fala que as salamandras evoluídas, tem até um textinho aqui que eu vou ler para vocês, ó. Os seres elementais evoluídos encarregados da dinamização de grandes áreas. Então, assim, tem o chefe, né, e tem os operários. E há também, quando a gente vai estudar os seres elementais, que é um assunto para a vida inteira, para você estudar, você encontra conteúdo.
você vê que eles também têm um tempo de vida. Isso segundo os estudos de Paracelso, Platão, Sócrates, todos eles passaram por esses experimentos e até conexões, sabiam o nome de alguns seres elementais, tinham intuição de quanto tempo de vida eles tinham, né? Porque eles também estão num ciclo da erraticidade. O que a gente aqui tem como erraticidade é a roda das encarnações. Eles têm uma coisa semelhante no plano de desenvolvimento que eles se encontram. Não é igual ao nosso, é diferente, mas tudo é feito para evoluir, tudo é feito para ascender, tudo é feito para o progresso. Então eles não são escravos da humanidade, os seres elementais. Eles vêm com o propósito de nos auxiliar, cuidando da natureza, dos ciclos da natureza, e também com o propósito de nos auxiliar nas nossas questões pessoais também, energéticas, limpeza emocional, tudo isso é papel deles. A Isabela Scott perguntou, quando uma vela que é para durar 7 dias e só dura 3, o que significa? Então, quando a vela acaba muito rápido, a gente pode pensar, a vela pode ser uma vela de má qualidade, né? Ou pode ser assim, um dia de muito calor, ou então a vela está muito próximo do teto. Tem gente que acende vela no alto do armário, e aí fica muito alto do teto. E o teto tem a laje, calor, então a vela tende a durar menos. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que foi necessária uma consumação mais rápida, devido a um processo mesmo de transmutação de energias, um processo energético, de limpeza energética para aquela pessoa, tá? Eu, quando acendo vela, vou passar para vocês uma prática minha, tá, pessoal? Eu, quando acendo a minha vela do anjo de guarda, eu gosto de pegar a minha vela, e aí eu pego a minha vela e levo aqui no chakra da coroa, e eu me cruzo com ela, né? Como se fosse em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e faço isso 3 vezes. Eu ilumino o meu ori, ilumino a minha coroa, tento me conectar com esse movimento. Falando sobre a durabilidade de vida desses seres elementais, ninguém sabe ao certo, né, gente? Então esses filósofos da antiguidade trouxeram aí algumas orientações, mas estudar os seres elementais é algo muito antigo, desde o brahmanismo, que é uma religião ancestral, ao hinduísmo, lá na Índia, que já se fala sobre os seres da natureza, os espíritos da natureza, os seres elementais. Vocês também podem ouvir chamar de devas, né? Então, assim, sobre essa longevidade, eles calculavam que os seres elementais viviam entre 300 e 1000 anos, né? E aí usavam a seguinte análise: quanto mais materializado, menor era a vida, menor era a duração desses seres, o ciclo de vida. E quanto mais sutis, mais longo era. Então a gente vem numa linha, numa escalada falava-se que os elementais ligados ao elemento terra viviam em torno de 300 anos, enquanto os elementais ligados ao elemento ar viviam até 1000 anos, tá bom? E aí, né, o elemento fogo, ele vem na sequência terra, depois a gente tem água, depois a gente tem o fogo e tem o ar. O fogo antes do ar é o que tem a maior leveza, a água ela tem um peso. Pois não. A Janete pergunta qual o lugar correto para acender a vela para o anjo de guarda. Lugar correto, na minha opinião, é o lugar que seja seguro, em primeiro lugar. E aí eu acho fundamental usar copo de proteção de vela, tá? E um lugar que não seja o chão. Não acho que convém acender vela de anjo de guarda no chão. Você pode até acender numa mesa, não precisa ser no alto da sua cabeça. Gente, na minha visão, tá? Cada um leve isso para dentro da sua doutrina, da sua prática religiosa, tá bom? Mas pode acender na altura de uma mesa e cada um vai levar isso aí para o seu critério. Mas o mais importante é isso, a segurança e um lugar também que não traga contenda para sua vida. Não adianta você botar a vela num lugar onde as pessoas vão ficar embaraçadas e reclamando no seu ouvido, né? Se você mora com mais pessoas,
Você de repente bota na sala e tem seu filho, seu marido, recebe amigos e aí começa uma contenda, pô, essa sua vela. Então tenta botar num lugarzinho, pode ser uma prateleirinha na área de serviço que você crie específica para isso. Acho que é um lugar que não ocupa muito espaço, é uma boa solução. Onde a gente não deve acender vela é no banheiro, tá bom? Para mim, no banheiro não se acende vela de anjo de guarda, porque é um lugar de descarrego, nem no chão. Na minha humilde opinião, tá bom? Mais alguma coisa, Thiago? O Lucas está perguntando, algumas vezes a vela, quando queima toda, no final a cera toma algumas formas. Isso poderia ser alguma mensagem espiritual? Eu acredito que seja uma mensagem espiritual, e aí eu recebo muitas dessas fotos, né? Como graças a Deus eu tenho alunas que são alunas amigas e alunos amigos, né? Não são alunos, são pessoas que a gente acaba criando um vínculo, uns mais, outros menos. Então minhas alunas estão sempre me enviando fotos. Tem até uma que está aqui na live, que isso sempre acontece com ela, que a cera, ela toma formas. Eu já vi as mais diferentes formas. Já vi uma Nossa Senhora com as mãos assim, em prece. Já vi foto de parecendo uma fadinha com asas. Já vi um formato como se fosse uma cachoeira linda, mas assim, em degraus, uma coisa muito harmoniosa, muito bonita. Já vi o desenho de uma cobra, também já me mandaram, né? E quer ver uma coisa? Um beijo pra você, tá, Lucas? Obrigada. Foi Lucas que perguntou, não foi? Um beijo grande. E quer ver também uma outra coisa? Quando você acende a vela e não sobra nada. Sobra nada. Consome a cera, às vezes não sobra nem rastro do pavio. Se liga, né, pessoal? Se liga que tem que fazer isso com mais regularidade. Se consumiu tudo assim, não sobrou nada, é porque tá precisando. Então tem várias maneiras da gente se iluminar. Através do fogo é uma delas, né? Então se é esse o elemento que você tem uma identificação, que traz uma resposta rápida para você, então usa e se conecta e deixa essa transformação acontecer na sua vida, tá bom? A Oráculos Flor de Lótus, ela diz que as salamandras são representadas nas cartas do tarô. Sim. E poderiam ser presentes nas cartas do baralho cigano também. Sim, elas são. A gente tem dentro do baralho cigano os símbolos de naipe, né? O elemento paus. Já mostrei aqui no iniciozinho, não sei se você já estava na live quando eu falei sobre isso, mas é uma realidade. E essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, gente, não é uma conversa sem fundamento não, tá? Quem quiser estudar mais aprofundadamente, pode procurar dentro da bibliografia espírita, aí eu tô falando do espírita kardecista, né? A gente tem, acho que é no Livro dos Espíritos, um trecho que fala, Livro dos Espíritos, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Vai procurar lá na literatura de Allan Kardec, que vocês vão encontrar mais elementos que trazem mais esclarecimentos. A FEB mesmo, a Federação Espírita Brasileira, tem um material muito, muito bom, até uma apresentação com slides, eu costumo compartilhar com os meus alunos, fundamentando isso do ponto de vista dos espíritos. Também tem um trecho, para quem quiser ler, de uma entrevista do médium Divaldo Franco, a revista Allan Kardec. Pesquisem na internet, Divaldo Franco dando uma entrevista à revista Allan Kardec, responde sobre os elementais, as fadas, os duendes, os gnomos, silfos, sátiros. Então ele está dando uma visão ali, sendo influenciado pelos espíritos que o acompanham, né? Ele que é um grande médium. Eu quero aproveitar e dar um recado aqui para vocês, um recado muito importante. Eu vou estar abrindo na próxima semana, novamente, as inscrições para a Jornada do Baralho Cigano. Alguns de vocês já devem ter feito em algum momento, mas acredito que a maioria não conheça. Então, a Jornada do Baralho Cigano, ela é uma série de 3 aulas gratuitas, tá bom? 3 aulas grátis, onde eu falo sobre o significado de cada carta na visão do Lenormand.
tá bom? Não são os orixás, a gente já estudou os orixás. A gente vai estar falando sobre o simbolismo das cartas, a categoria das cartas. Eu vou ensinar também um método muito eficaz de jogo para você. Então, assim, são 3 aulas gravadas com muito carinho, com muito conteúdo, para aquelas pessoas que desejam aprender a leitura do baralho cigano. Se você é iniciante e não sabe nada, vem para a jornada. Se você já sabe, mas quer conhecer o meu ponto de vista, conhecer o olhar de uma outra pessoa sobre as cartas ciganas, vem também, porque esse conteúdo ele alcança todos os públicos, tá bom? Então eu vou abrir as inscrições no dia 1º de setembro. Tem que se inscrever. E aí toda a comunicação ela é feita por e-mail. Quando eu disponibilizar a primeira aula, vou disponibilizar a primeira aula no dia 3 de setembro. Então você vai receber um linkzinho lá no seu e-mail para clicar e assistir a aula no momento que for mais cômodo para você. Se é na madrugada, se é de noitinha, se é depois de já ter dado janta para a criançada, tá todo mundo deitado na caminha, for o melhor momento para você. Então é isso aí, tá bom? As aulas são grátis, mas precisa se inscrever. Então as inscrições de 1º a 10. Tem o meu grupo no Telegram. É um grupo não, mentira, canal. Tô me acostumando ainda com os termos. Tem um canal no Telegram, que é aquele da gaivotinha azul, chamado Jornada do Baralho Cigano. Tem o link para chegar até lá na bio aqui do Insta. Você também pode entrar no Telegram e buscar por Jornada do Baralho Cigano. É bacana entrar no grupo, porque ali eu vou estar dando sempre em primeira mão. As inscrições abriram, vou estar colocando os links. Lá eu também coloco conteúdo sobre o baralho cigano, falo das lives, tem um monte de live agendada com um monte de gente bacana para acontecer. Então é uma forma também de quem gosta estar acompanhando o meu trabalho. Reforçando para quem chegou atrasado, tá bom, pessoal? Nosso conteúdo sobre o estudo dos orixás e as cartas ciganas foi concluído, tá bom? Eu fiz 3 lives e gravei um vídeo extra que está disponível lá no IGTV e no meu canal no YouTube, que também se chama Mistura de Luz. Então vai lá, assiste, é um videozinho bem curtinho de 10, 11 minutos, porque faltava muito pouquinho para finalizar. Achei que não valeria fazer uma live só para falar daquilo, tá bom? E foi maravilhoso, muita axé, muita luz para todo mundo que compartilhou, que esteve aí comigo. Tem alguma coisa aí pra... Muita gente dizendo que já fez, mas vai refazer. Faz de novo. Pessoal dizendo que quer aprender. Então esse é o momento, essa é a oportunidade. Estou muito feliz com nossos encontros aqui de quinta-feira. Então, como a gente já está acabando aqui nosso horário, eu vou fazer assim um encerramento direcionado a essa energia do fogo mesmo, tá? De uma forma bem sutil. Eu me conecto com as energias do elemento fogo, com a força das salamandras, esses seres especiais que trazem dinamismo, que trazem limpeza, transmutação e transformação para as nossas vidas. A própria forma que as salamandras têm é pura transformação. Elas nunca se encontram da mesma maneira. Que essa energia de vigor, que essa energia de força, ela possa entrar e limpar. Entrar no nosso corpo emocional, banindo todos os sentimentos de culpa, todos os sentimentos de negligência, todos os sentimentos de revolta, de mágoas, de ódio, limpando, purificando e levando embora. Que as salamandras façam subir, façam se elevar e dispersar no cosmos, abrindo espaço no nosso ser para que um novo surja, que a paz e o amor preencham o nosso interior. Bom? Então, gratidão. Salve o elemento fogo, salve a força das salamandras. Botei até um cristalzinho, eu gosto muito desses cristais amarelos, né? Aqui tem um citrino, que me ajuda a me conectar com essa força. Toda vez que eu trabalho com as salamandras, eu procuro trazer cristais do amarelo, do vermelho, puxando também para esse lado da cromoterapia, dessa sintonia, cristais vermelhos também. Então é isso, pessoal. Gratidão.
A live ela vai ficar gravada, quem quiser ver desde o início ou quiser ver novamente, pode ir lá no IGTV ou no YouTube, que daqui a pouquinho vai estar lá. Compartilha com os amigos e um beijo enorme para todos vocês do fundo